Boa tarde, professor Edgar Lira. Vou dar início aqui, sou João, vou dar início à primeira pergunta da nossa Rádio Filó. Você tem como foco de estudo o pensamento filosófico na contemporaneidade, trabalhando principalmente com textos dos filósofos Martin Heidegger e Hannah Arendt. Você poderia nos falar um pouco agora de sua pesquisa? Então, o meu trabalho, de fato, tem a contemporaneidade como ponto de partida e de chegada, né? A minha preocupação é toda saber o que pode o filósofo e a filosofia em relação ao tempo presente, em relação às questões, aos impasses do tempo presente. Heidegger e Hannah Arendt. Heidegger eu acompanho, eu tenho lido desde o mestrado, a minha dissertação de mestrado já era sobre Heidegger, sobre a presença ou não de uma ética, né, de uma indicação, uma possível ética na filosofia do Heidegger. E depois, no doutorado, a questão passou a ser mais focada na hegemonia contemporânea da técnica, né? Então, eu me interessei, me debrucei, quer dizer, claro, tendo como base a filosofia do Heidegger como um todo, que é enorme, enfim, mas concentrado na contribuição que ele deu para que nós pensássemos de maneira mais essencial o fenômeno da técnica, né? Sobretudo o que é filosofar nessa aceleração, quer dizer, nesse imediatismo que caracterizam o nosso tempo, né? Uma das digamos, pistas, né, que eu seguia dizia respeito à necessidade de diálogo, né, entre os vários pensadores, como é que a filosofia entabula diálogo com a tradição, com os outros pensadores do seu próprio tempo. E Hannah Arendt aparece dentro desse escopo, né, como uma interlocutora privilegiada, quer dizer, alguém que esteve muito próximo, em muitos sentidos, do Heidegger, e que também tem um pensamento muito interessante do qual se pode partir para colocar os desafios éticos e políticos que a técnica traz para o homem contemporâneo. Bem, boa tarde, professor Lira, prazer conhecê-lo. Bem, tomando essa crítica feita nas últimas décadas ao alto desenvolvimento tecnológico e principalmente a seus riscos, críticas feitas por pensadores de diversas áreas, eu queria perguntar qual você acha que tem sido o papel do filósofo nesses questionamentos? Então, eu acho que o papel da filosofia, e particularmente, quer dizer, de Heidegger, que é o filósofo ao qual eu tenho me atido, né, é nos ajudar a colocar a questão da técnica e da tecnologia numa perspectiva de profundidade e de amplitude, né? Eu acho que a coisa mais ingênua que se pode fazer é achar que a técnica é alguma coisa que é instrumento, que depende, né, da boa ou da má vontade do homem na sua utilização, né, que é a maneira, digamos, corriqueira de se pensar o fenômeno da técnica. A técnica em si é neutra, né, e depende do uso que nós venhamos a fazer dela, se a usamos prudente ou imprudentemente, né. E me parece que colocar a coisa nesses termos é insuficiente, né, porque a técnica ela atravessa todos os domínios da vida contemporânea, atravessa a linguagem, atravessa o hábito, atravessa o ético, atravessa a velocidade com que as pessoas vivem, né? Atravessa o alimento que a pessoa come, o tipo de atmosfera na qual ela está imersa. Quer dizer, que dentro dessa sala a gente tem, se tocar um celular, a gente percebe que as ondas estão aqui, de rádio, tudo isso é o mundo da técnica, né? Quer dizer, a expectativa que as pessoas têm umas das outras de resultados mais imediatos, de eficiência, tudo isso pertence a um certo domínio, a um certo, vamos dizer assim, pressuposto que o Heidegger entende como ligado à essência da técnica. Então, tem muitas perguntas que derivam daí, quer dizer, por exemplo, como é que nós chegamos a esse tipo de hegemonia, como é que nós produzimos esse mundo e não outro mundo, né? Quer dizer, qual é a nossa possível relação com essa técnica que permeia todas as nossas vivências e que o Heidegger chama de destino do ser, né? Provocativamente, isso tem lá um sentido dentro da filosofia dele.
Quer dizer, nós imersos, inteiramente imersos, como é que nós podemos nos relacionar, quer dizer, com esse nosso destino, né? Com essa nossa diferença em relação aos aborígenes, com relação, enfim, essas alteridades que foram ficando para trás na história da humanidade, muitas delas sendo mesmo dizimadas, né? Então, eu acho que a tentativa é de se colocar com o auxílio da filosofia, de alguns autores em particular, da forma mais lúcida possível em relação ao que está acontecendo hoje, né? O que é isso que está acontecendo hoje, né? Conseguir um estranhamento, né? Dizer, como é que nós viemos parar aqui? O que nós queremos com isso tudo, né? Por que um mundo mais rápido é melhor do que um mundo mais lento, né? Quer dizer, qual é o telos, né? Qual é o horizonte mesmo de busca que está por trás desse desenvolvimento, dessa aceleração toda? Eu acho que são essas as questões que precisam ser colocadas de uma forma suficiente, digamos. Você enxerga alguma penetração ou interferência da técnica na filosofia? Isto é, o mundo da técnica modificou de alguma maneira o que entendemos por filosofia? Eu acho que modificou em um nível bastante profundo, né? Até porque a linguagem, né, numa acepção filosófica, ela é resultado de uma série de sedimentos, né, de uma série de camadas que vão se depositando e que dão conta de certas prioridades, né, que vão se estabelecendo, ou seja, o que tem importância, o que não tem importância, né? Quer dizer, o que é importante estar à mão, estar, enfim, disponível ao dizer. E nesse sentido, a filosofia, que necessariamente tem a linguagem como seu meio, né, vamos colocar a coisa assim sem problematizar, ela se vê diretamente afetada. Vou te dar um exemplo direto da vivência com o chamado público que procura a filosofia sem fazer parte da academia, né? Você tem que dar aula, por exemplo, de ética, e se pretende que você faça esse ensinamento de forma tão filosófica quanto possível para empresários. Mas os empresários têm uma expectativa muito imediata a respeito de como definir o que fazer e o que deixar de fazer, ou como lidar com o problema do regramento da conduta, né? Então, essa expectativa muito imediata, ela coloca desafios enormes para a filosofia. Como é que o filósofo, quer dizer, que em princípio precisa de tempo, né, que é o problematizador, que é o questionador, quer dizer, vai responder a essa demanda na velocidade em que ela está sendo posta, né? Vamos para o ensino médio. O jovem, né, que entra numa sala de ensino médio, de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, ou 11º, 12º, né? Esse jovem é um jovem que ele tem uma expectativa, ele tem uma relação com a temporalidade, ele tem uma relação com a percepção, que estão inexoravelmente afetados pelo tipo de vivência que ele tem no computador, nos smartphones, né? E quando você chega dentro de sala de aula, vamos imaginar que você queira dar aula de filosofia como se dava no século XVIII, no século XIX. Quer dizer, você ignora completamente o timing do adolescente. Quer dizer, esse adolescente, ele tem um outro ethos, ele está enredado numa outra teia de costumes, né? Ele tem um outro tipo de expectativa. Então tudo isso afeta, quer dizer, esse inclusive é um dos meus motes, quer dizer, como é que o discurso filosófico ele pode se reinventar, quer dizer, para se adequar a esses novos ethos, essas novas teias de costumes, né, sem deixar de ser filosófico, né? Quer dizer, sem abandonar a sua tarefa fundamental de colocar as coisas em questão, de tomar distância, de revelar sob uma nova perspectiva. Quer dizer, esse é um grande desafio. Certo? E mesmo dentro da academia, onde eu teria, em princípio, mestrandos e doutorandos interessados, enfim, no que eu tenho a dizer e com a devida paciência, mesmo ali nós todos estamos atravessados por índices de eficiência, por cobranças de publicação, por cálculos de produtividade que são muito típicos, quer dizer, da essência da técnica, quer dizer, no sentido heideggeriano.
E como lidar com isso tudo, né? Como questionar isso sem sair do meio, porque inclusive não há um fora, né? Enfim, quer dizer, mesmo que nós renunciemos à civilização, quer dizer, os satélites continuam lá no céu mandando as suas ondas, as televisões continuam funcionando, e o homem dito civilizado continua avançando sobre as áreas ainda não povoadas, né? Então eu não acho que haja um fora, quer dizer, há um mundo totalmente permeado por essa hegemonia, em relação ao qual nós temos, querendo ou não querendo, que nos posicionar, né? Então acho que afeta sim, é esse exatamente o problema em discussão. Em suas pesquisas, a temática do ensino de filosofia também aparece como pauta. Como você avalia a presença a filosofia, no ensino médio aqui no Brasil? E de que forma podemos ainda convidar os alunos a filosofar numa era onde a tecnologia nos convida a não pensar, já que possuímos a facilidade de inúmeros aparatos tecnológicos? Então, retomando a resposta anterior, Hamilton, eu diria o seguinte: o público do ensino médio, quer dizer, que em geral é um público adolescente, é um público que desde 2008, quando a obrigatoriedade do ensino de filosofia foi estabelecida, né, acabou se constituindo como um desafio. Quer dizer, a ideia de você criar formas de filosofar, né, com pessoas que em princípio estão muito voltadas para outras atividades e, sobretudo, muito permeáveis a essa velocidade, a essa sedução toda da técnica, né? Tem se tornado um campo novo assim, de trabalho. E eu, particularmente, eu tenho prestado atenção nesse desafio. Eu lembro, né, que não se trata de demonizar a técnica. Quer dizer, a técnica, voltando ao Heidegger, é destino do ser, é o nosso momento civilizacional. Quer dizer, a gente pode até pensar como é que nós chegamos a esse ponto, enfim. E agora nós temos que tomar a distância para perguntar o que é isso, né, e quais são as nossas possibilidades de irrigar, quer dizer, essa técnica, essa mesma técnica, com a pergunta pelo seu sentido, né? Quer dizer, qual é o sentido disso tudo? E aí, eu, particularmente, na minha pesquisa e no meu envolvimento lá com os meus formandos, né, os licenciandos que vão ser professores do ensino médio, e também na lida direta com os adolescentes das salas de aula, eu fico me perguntando até como é que você, de dentro da própria técnica, você pode ressignificá-la. Então, eu hoje, por exemplo, posso carregar um pendrive no bolso, tá certo? E esse pendrive carregar 10 anos da minha vida. Eu espeto esse pendrive num computador, abro um mundo de imagens, abro textos, né, e eu posso lidar didaticamente com essa maravilha, né, é importante não demonizar a técnica, no sentido de usá-la para questionar a própria técnica, né, ou seja, quase que provocando um curto-circuito, no bom sentido. Quer dizer, eu acho que o que não se pode fazer é demonizar até que dizer, olha, aqui dentro de sala de aula eu não quero ter celular ligado, eu não quero iPod, eu não quero iPhone, e como se isso pudesse ser ignorado, né? Quer dizer, como se esse aluno que passou a noite no Facebook, ao cruzar a soleira do colégio, ele se convertesse novamente num aluno do século XIX. Não se converte, né? Quer dizer, ele continua vibrando segundo o ethos, que é o ethos do tempo dele. A questão é saber como é que você, instalado dentro desse mesmo ethos, reconhecendo a incisividade, né? Quer dizer, reconhecendo que isso é uma coisa que está para além das nossas vontades, você pode fazer as perguntas que filosoficamente precisam ser feitas. O que é isso, né? Por que a gente está correndo tanto? Será que isso é mesmo tão inequivocamente bom? O que é legal? E tem tanta coisa legal, né, dentro desses desenvolvimentos todos. Esse programa mesmo que vocês estão fazendo aqui, isso, enfim, anos atrás era bastante menos acessível, né? Pelo menos precisava de um outro tipo de aparato, né?
Então, eu acho que é isso, né? A ideia de assumir mesmo o fato de que nós vivemos num mundo técnico e tentarmos ainda ser filosóficos no meio dessa, enfim, desse decreto, digamos assim, né? Dessa realidade contemporânea. Em nome dos outros petianos e do próprio programa, eu queria agradecer a presença do professor Edgar Lira e parabenizá-lo pela entrevista. Muito obrigado, professor. Bom, eu é que agradeço aí o convite e parabenizo vocês pela iniciativa, que ela tenha vida longa. Um abraço a todos.